O primeiro sinal de que algo está errado não vem de um tiro, vem do silêncio. No final de 1915, no coração da Mesopotâmia, o que hoje chamamos de Iraque, uma coluna do exército britânico e do exército da Índia, exausta e esticada ao limite, para às margens do Tigre e começa a cavar. Não é uma pausa tática confortável, é um travamento. Kut al-Amara, uma cidade abraçada pelo rio em forma de ferradura, vira tanto abrigo quanto armadilha. E a partir dali, o império que mais falava em linhas marítimas, carvão, telégrafo e logística global, descobre, do pior jeito possível, que império nenhum navega bem quando seus barcos são poucos, seus mapas são incompletos e sua cadeia de comando é um cabo esticado entre Londres, Basra e Delhi. O cerco de Kut não é só a história de uma rendição. É o retrato de como decisões políticas e militares, tomadas com pressa e otimismo, colidem com a realidade física, o nível do rio, o lodo das margens, a distância em milhas, a capacidade de um vapor subir correnteza, o número de barcaças, a quantidade de farinha em sacos, a taxa de disenteria, a temperatura. É a guerra reduzida ao básico: comer, transportar, curar, comunicar. E é por isso que Kut incomoda tanto, porque obriga a pergunta que nenhum gabinete gosta de ouvir. Por que, afinal, avançar na Mesopotâmia? A justificativa clássica começa com o mapa do Império. Em 1914, com o Império Otomano entrando na guerra ao lado das potências centrais, a Grã-Bretanha e a Índia Britânica passam a olhar para o Golfo Pérsico e para a foz do Shatt al-Arab como uma zona que não pode ser perdida. A região de Basra não era um símbolo romântico, era um ponto de passagem, abastecimento e, sobretudo, uma área onde interesses estratégicos e econômicos se cruzavam. Um deles era o petróleo, cada vez mais central para marinhas modernas. Outro era a segurança das rotas imperiais e a necessidade de proteger instalações e influência britânica na região do Golfo. Em debates e comunicações oficiais, a linguagem variava entre defesa e prevenção, mas o impulso era o mesmo: impedir que os otomanos, com apoio alemão, ameaçassem posições britânicas vitais. Essa motivação inicial, porém, não explica o salto de Basra para o interior, rio acima, em direção a Bagdá. E é aqui que Kut vira uma janela para a psicologia da guerra imperial. Uma interpretação, muito citada na historiografia, enfatiza o objetivo de Bagdá como uma combinação de prestígio político e cálculo estratégico. Bagdá era um nome que ressoava, capital histórica, nó de comunicação, símbolo de presença. Conquistar Bagdá poderia parecer um golpe que compensaria fracassos em outras frentes e reafirmaria poder na região. A visão de que um avanço decisivo poderia derrubar a resistência otomana local aparece em narrativas contemporâneas e em memórias posteriores, e mesmo quando não está dita como frase exata, emerge como lógica recorrente em decisões e pressões entre autoridades civis e militares. Outra leitura dá peso ao fator administrativo. A campanha era conduzida num arranjo institucional complicado, em que o governo da Índia tinha enorme protagonismo, enquanto Londres acompanhava e interferia de forma desigual. Esse arranjo, uma guerra administrada por dois centros, como alguns estudos posteriores sintetizam, ajuda a explicar por que ambições e capacidades se desencontraram. A Mesopotâmia foi em muitos momentos uma frente onde decisões operacionais corriam mais rápido do que a infraestrutura para sustentá-las. E há ainda uma terceira camada, a percepção do inimigo. Em 1915, após sucessos iniciais em torno de Basra e no avanço pelo Tigre e Eufrates, consolidou-se a impressão de que o adversário otomano na região poderia ser batido com continuidade de pressão. Isso se conecta a um erro comum em guerras longas: confundir o fato de o inimigo recuar em certos momentos com incapacidade estrutural de resistir.
O otomano, com conselheiros alemães, capacidade de reorganização e vantagem defensiva no interior, demonstraria o contrário. Tudo isso cria o cenário para um avanço que, do ponto de vista narrativo, parece uma linha reta no mapa, mas que, do ponto de vista logístico, era uma corda sobre o abismo. Porque a Mesopotâmia não é um teatro terrestre comum. Ela é, em grande medida, uma guerra de rios. Tigre e Eufrates eram as estradas. A movimentação de tropas, munição, comida, remédios e até a evacuação de feridos dependia de embarcações, vapores, barcaças, lanchas, rebocadores. E essa dependência transforma o que seria distância em algo muito mais cruel. A distância navegável sob correnteza, com variação de nível, com bancos de areia, com margens de lama, com pontos de atracação improvisados, com barcos insuficientes. Quando uma campanha depende de um rio, o rio passa a comandar a campanha, e o tigre não perdoa. Nos relatos oficiais e nas investigações posteriores, especialmente na documentação associada à Comissão da Mesopotâmia, criada para apurar falhas britânicas, aparece repetidas vezes a mesma fricção, a diferença entre o que se planejava em papel e o que o abastecimento conseguia entregar. A comissão, instalada após o choque político de Kut, examinou responsabilidades e gargalos de administração, transporte, serviços médicos e coordenação entre autoridades. A própria existência de uma comissão parlamentar/estatal desse tipo já é um indicador do tamanho do abalo. Não era uma derrota normal, era um escândalo logístico e administrativo. Para o público leigo, vale traduzir isso em conceitos simples, sem simplificar demais. Logística aqui não é ter caminhões, é a ciência e a prática de mover e sustentar poder de combate. Envolve transporte, quantos navios há, que carga levam, com que velocidade sob correnteza, quantas viagens por semana, quantos pontos de descarga, abastecimento, quantas calorias por soldado por dia, quantos quilos de farinha, arroz, carne enlatada, quantos cartuchos por fuzil, quanto arame barbado, quantos sacos de areia, quanto carvão para os vapores, saúde, taxa de doenças, capacidade hospitalar, evacuação de feridos, água potável, saneamento, comunicação, telégrafo, rádio onde existia, mensageiros, tempo de resposta, administração, quem assina pedidos, quem autoriza compras, onde estão os depósitos, como se organiza o fluxo. Se uma dessas engrenagens falha, o resto começa a ranger. E em 1915, ao subir para além das bases costeiras, os britânicos e indianos enfrentavam uma equação ruim. A linha de suprimento alongava, mas a frota de transporte fluvial não crescia na mesma proporção. Somam-se problemas de infraestrutura em Basra, limitações portuárias, falta de embarcações adequadas e uma administração que, segundo críticas posteriores registradas em relatórios e discussões políticas, demorou a reconhecer o tamanho do teatro e suas exigências. O que isso significa em termos dramáticos? Significa que cada quilômetro conquistado exigia não só coragem, mas uma tonelada de coisas. E mesmo assim a pressão pelo avanço continuou, até que veio Ctesifonte. A Batalha de Ctesifonte, em novembro de 1915, é o ponto em que a narrativa muda de avanço ambicioso para sobrevivência. Ali, forças britânico-indianas enfrentam resistência otomana dura. O resultado não é uma vitória decisiva, é uma luta sangrenta que deixa ambos os lados desgastados e empurra a coluna de volta para Kut. O recuo não é um simples movimento tático. É uma corrida contra a própria exaustão e contra a possibilidade de o inimigo fechar o cerco. Quando Townshend e sua força chegam a Kut, a cidade parece oferecer uma posição defensiva natural. O Tigre forma um arco, criando um perímetro parcialmente protegido por água. Isso pode soar vantajoso, menos flancos expostos, mas também significa que se o inimigo controlar as abordagens e o rio, Kut vira uma tigela.
Em comunicações militares da época, relatórios de campanha, despachos e, mais tarde, narrativas oficiais, fica claro que a decisão de parar em Kut não era consensual em termos de risco. Defender Kut poderia ganhar tempo para reorganizar, esperar reforços, recuperar feridos, mas o preço era altíssimo. Ficava-se preso a uma linha de abastecimento fluvial, que já era frágil, e sob ameaça crescente de interdição inimiga. O cerco começa no início de dezembro de 1915. E cerco, ao contrário do que o cinema às vezes sugere, é um processo de desgaste metódico. Do lado otomano, o objetivo é claro: isolar Kut, impedir abastecimento, cavar trincheiras e bater a guarnição com artilharia quando necessário, enquanto se reforça a posição. Do lado britânico-indiano, o objetivo é igualmente claro e igualmente cruel: resistir tempo suficiente para ser socorrido e, ao mesmo tempo, economizar comida e munição sem quebrar a moral. E aqui, a logística vira narrativa humana. A ração diminui, doenças crescem, feridos acumulam. A água e o saneamento tornam-se questão de vida e morte. Em diários e memórias de participantes, quando existem e quando podem ser confirmados como relatos contemporâneos ou reconstruções posteriores, aparecem temas recorrentes: fome, monotonia do fogo de artilharia, ansiedade sobre o resgate, tentativas de improviso. A tentação, como roteirista, é citar frases fortes, mas seguindo a regra central de rigor, quando não há a citação exata em mãos, o correto é sintetizar. O tom das fontes pessoais frequentemente aponta para a deterioração gradual e sensação de abandono, mesmo quando a disciplina é mantida. Enquanto isso, fora de Kut, começa uma das sequências mais dramáticas e, ao mesmo tempo, mais frustrantes da Primeira Guerra: as tentativas de socorro. O socorro a Kut não é uma única batalha. É uma série de esforços, ataques, travessias e recuos ao longo do Tigre, enfrentando um inimigo bem posicionado e condições ambientais devastadoras. Para entender por que falhou, é preciso imaginar a geometria do problema. O socorro tinha que subir o rio, empurrar forças otomanas, atravessar áreas alagadiças e, muitas vezes, atacar posições entrincheiradas sob fogo. Aqui entra um conceito técnico que o público leigo precisa enxergar: a ofensiva contra a defesa preparada. Em 1915-16, a guerra já estava profundamente marcada por trincheiras, metralhadoras e artilharia. Um defensor com tempo para cavar, posicionar armas e calibrar distâncias tem vantagem enorme. Atacar essas posições exige massa, coordenação, apoio de artilharia, reconhecimento e, sobretudo, suprimento contínuo para manter a pressão. Quando a logística falha, quando munição não chega, quando feridos não são evacuados, quando comida é curta, o ataque perde ritmo. E um ataque sem ritmo vira alvo. As tentativas de socorro envolveram batalhas como Sheikh Saad, Wadi, Hana e Dujaila, entre janeiro e março de 1916, frequentemente citadas em histórias militares do teatro. O padrão, descrito em estudos posteriores e em sínteses baseadas em documentos oficiais, é de ataques custosos com ganhos ilimitados, problemas de coordenação e subestimação da força defensiva otomana. O ponto mais doloroso, narrativamente, é que cada tentativa fracassada não apenas falhava em libertar Kut, ela consumia homens, munição e o tempo era o alimento de Kut. Há um aspecto adicional, muitas vezes reduzido a rodapé, mas central para o drama: tentativas de abastecimento por via aérea e fluvial. A aviação, ainda primitiva, foi usada em algumas frentes para lançar suprimentos. Em Kut, houve tentativas de entregar comida e mensagens por avião, um gesto que, por si só, mostra o desespero. A tecnologia não era confiável, a carga era pequena, a precisão era limitada e o impacto sobre a fome era, na melhor das hipóteses, simbólico diante de uma guarnição numerosa.
A importância disso para o roteiro é mostrar que o comando buscava soluções fora do padrão, mas a física da guerra seguia implacável. Do lado fluvial, houve tentativas de mandar embarcações rompendo bloqueios ou levando suprimentos sob fogo. Essas operações eram arriscadas. Um barco lento no Tigre, sob tiro, vira alvo fácil. E mesmo quando um vapor consegue passar, a quantidade entregue pode não compensar o risco e a perda potencial. Tudo se afunila para abril de 1916. Dentro de Kut, a guarnição entra na fase em que a fome deixa de ser desconforto e vira colapso fisiológico. A disciplina em cercos costuma ser descrita como uma luta dupla, contra o inimigo e contra o corpo. A cada semana, a capacidade de combater cai. A cada dia, a decisão de resistir custa mais. Fora de Kut, a política começa a se impor com força. A rendição em 29 de abril de 1916 é um choque. Aproximadamente 13.000 homens, número frequentemente citado nas sínteses do episódio, caem prisioneiros. Para a opinião pública britânica e para o establishment imperial, isso é um golpe porque toca em duas feridas: o orgulho militar e a responsabilidade administrativa. Há derrotas que podem ser explicadas como inevitáveis. Kut parecia, para muitos contemporâneos, um erro evitável. E então vem a consequência que transforma um fracasso militar em terremoto político: a investigação. A chamada Comissão da Mesopotâmia, Mesopotamian Commission, estabelecida por ato parlamentar, examinou as operações e, sobretudo, as falhas de preparação e de serviços, com destaque para o atendimento médico, transporte e administração. Em debates parlamentares registrados, Hansard, a questão aparece como tema de responsabilidade pública. Quem autorizou o avanço? Quem garantiu navios? Quem falhou em Basra? Quem, em Londres e na Índia, subestimou a campanha? O formato das discussões e do relatório revela a tensão entre proteger reputações e responder ao clamor por accountability. É importante aqui não cair no simplismo de culpar um homem. Townshend, como comandante em Kut, vira personagem inevitável, tanto em relatos contemporâneos quanto em memórias, mas a discussão mais aceita hoje na historiografia é sistêmica. Kut foi o resultado de uma combinação de comando, política, estrutura imperial e logística. Houve decisões táticas discutíveis e erros operacionais, sim, mas o arcabouço que permitiu que essas decisões fossem tomadas, sem lastro logístico, é parte central da explicação. 3 interpretações historiográficas aparecem com frequência. A narrativa do erro de ambição: avançou-se demais, por prestígio, Bagdá, sem meios. Essa leitura é comum em sínteses e em parte da literatura popular e tem base em evidências de pressão política e otimismo excessivo, mas pode simplificar as motivações legítimas de segurança regional. A leitura imperial administrativa: o problema foi a estrutura de decisão e suprimento entre Londres e o governo da Índia, com responsabilidades difusas. Estudos recentes sobre a Comissão da Mesopotâmia tendem a enfatizar como o episódio virou um momento de acerto de contas institucional. Essa visão é hoje bastante forte em trabalhos acadêmicos. A ênfase operacional, tática, falhas de planejamento de batalha e coordenação nas tentativas de socorro, subestimação do inimigo, escolhas de terreno e timing. Essa interpretação é essencial para entender por que o socorro fracassou, mesmo com esforço real. Mas isolada não explica por que a campanha chegou ao ponto de precisar daquele socorro. O consenso mais aceito hoje combina as 3. Ambição e prestígio contam, sim. A estrutura imperial e logística foi decisiva. E as falhas operacionais no Tigre, em especial contra posições defensivas bem preparadas, selaram o destino. Depois da rendição, há outra parte muitas vezes esquecida: o destino dos prisioneiros. Sem transformar o roteiro em um catálogo de horrores, é historicamente importante reconhecer que a marcha e o cativeiro foram brutais para muitos soldados britânicos e, sobretudo, indianos.
Relatos de época e estudos posteriores apontam mortalidade significativa devido à fome, doença, maus tratos e exaustão. Aqui, o rigor exige cautela com números exatos. Eles variam conforme a fonte e o recorte, mas a natureza do sofrimento é amplamente documentada. Politicamente, o impacto foi duplo. Em Londres, Coote alimenta uma crise de confiança e reforça a percepção de que a guerra estava revelando falhas administrativas profundas. Não é acaso que o debate sobre comissões, responsabilidades e reformas aparece com destaque em registros parlamentares e na imprensa do período. A derrota era um prato cheio para críticas ao governo e ao modo como campanhas periféricas eram conduzidas. Na Índia, a repercussão tem uma camada extra. A campanha foi majoritariamente travada por tropas do exército da Índia, com oficiais britânicos e soldados indianos em grande número. A sensação de que homens foram enviados a uma campanha mal preparada, com suporte médico inadequado e logística falha, alimenta ressentimentos e debates internos. Trabalhos sobre imprensa, império e política indiana durante a guerra mostram como a Mesopotâmia virou um tema sensível. Não era apenas uma derrota britânica. Era uma derrota imperial, paga com sangue indiano. E é aqui que entram as lições e a reorganização posterior. Coote não encerra a campanha da Mesopotâmia. Ela a reinicia, sobre outra lógica. A resposta britânica, ao longo de 1916, envolve reformar a infraestrutura, ampliar portos, melhorar Basra como base, aumentar capacidade de transporte fluvial, organizar melhor serviços médicos, padronizar cadeias de suprimento e estabelecer um comando mais robusto para sustentar operações no interior. A lógica muda de avanço rápido para construção de teatro. Na linguagem moderna, é a diferença entre uma incursão e uma campanha sustentada. Esse processo culmina mais adiante na retomada da iniciativa e na conquista de Bagdá, em 1917, frequentemente citada como redenção do teatro. Mas para o sentido de Coote, a data de 1917 importa menos do que a mudança de mentalidade. Reconhecer que rios não são atalhos e que distância imperial não se vence com bravura. Para fechar o arco narrativo, vale voltar ao silêncio do começo. Coote ensina que a guerra é uma disputa de vontade, mas também de capacidade. E capacidade, em 1915-16, era barco, carvão, médico, depósito, burocracia, informação. Quando isso falha, a história muda de rumo. E muda de forma cruel. Não no instante heróico, mas na contabilidade diária de comida, munição e febre. O que resta, então, é uma pergunta final, que não é só sobre 1916. Quantas derrotas militares são, na verdade, derrotas de logística e de governo? Coote Al-Lamara responde com um nome, uma data e um relatório inteiro.